Graça e paz, meus irmãos, estamos de volta, com mais uma parte de Mateus capítulo 24, a criptograça no sistema religioso. Antes eu quero te agradecer, você que tem assistido, você que tem comentado, você que tem dado like, muito obrigado. O canal é novinho, o canal está começando, tem pouco tempo, mas nós estamos crescendo e em breve vamos explodir para a glória de Deus. Meus irmãos, hoje nós iremos estar aqui, Mateus 24, a parte 12, e o versículo que nós iremos abordar é o versículo 33. Vamos lá. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo à porta. Olha de novo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Os irmãos são sabedores que este ele aqui é o Filho do Homem, é Jesus falando de si mesmo. Só você ler o contexto, você lê o versículo 30, o 31, aí pronto, aí você vai entender. Agora, irmãos, antes de nós ir para o foco principal, eu preciso que os irmãos entendam. Olha só, quando Jesus falou assim, igualmente quando vir todas essas coisas, no versículo 32 nós falamos da figueira, não é assim? Aprendei, pois, essa parábola da figueira: quando já seus ramos se tornam tenros, brotam as flores, sabei que está próximo o verão. Nós olhamos em Lucas capítulo 21, Jesus está falando da figueira no sentido natural, simples, ou seja, com todas as árvores. O que Jesus está falando aqui, preste bem atenção nisso que eu vou falar de uma maneira mais pausada para você entender. Jesus está falando, usando as árvores, assim como das árvores, né? Olha só, vou até usar a mesma expressão. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabe que está próximo o verão? Jesus está falando dos sinais, irmãos. Jesus usou o exemplo das árvores para mostrar a questão dos sinais, para simbolizar os sinais. Do mesmo jeito, os sinais seriam como uma árvore, olha só, quando já seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, ou seja, os sinais seria isso, saber que está próximo o verão, ou seja, os sinais que Jesus estava mostrando que iria acontecer, que já aconteceu, seriam exatamente assim como as árvores. É isso que o texto está dizendo. Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, quando as árvores, né? Olha só, os seus ramos das árvores tornam tenros, brotam as folhas, não está próximo o verão? Sim. Então, quando começar a acontecer os sinais, sabei que ele, o Filho do Homem, falando dele mesmo, está próximo às portas. Primeira observação aqui, porque não ficou muito claro essa questão que eu queria deixar no vídeo anterior. Agora, a criptograça, irmãos, é tremenda, né? É tremenda. Olha, versículo 33. Igualmente, quando virdes, quem que Jesus está falando que ia ver aqui? Você já esqueceu do versículo 3, que fala assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aí no versículo 33, Jesus está falando, igualmente quando virdes. Quem que Jesus está falando que vai vir aqui? Irmãos, é os discípulos, meus queridos. Aí alguém fala assim, mas não quer dizer que é só os discípulos que... É óbvio, não quer dizer nunca que é só os discípulos que iriam ver. O que quer dizer é que os discípulos também iam ver. E que aconteceria naquela geração para aquele povo. Com aquele povo ia ver. Não é só os discípulos mesmo, não. Obviamente que não. É os discípulos e aquelas pessoas que estavam vivas naquela época, meu irmão. Tem alguma dificuldade nisso? Que interesse que existe por trás da pessoa não entender uma coisa tão simples assim?
Então Jesus está falando assim, ó, igualmente quando virdes, Jesus está falando, vocês vão ver. Os discípulos iam ver, só eles iam ver? Claro que não. O sumo sacerdote ia ver, só você ler o Mateus 26. Aquelas pessoas que estavam perto do sumo sacerdote iam ver. As tribos iam ver, as 12 tribos. Então, olha só, igualmente, quando virde todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então Jesus está falando assim como as árvores dá este sinal, né? Dá este sinal para a questão de brotar as folhas, para demonstrar que o verão está próximo. As árvores não dão esses sinais para mostrar que o verão está próximo. Então, os sinais da minha volta será, aí tá, só você ler os versículos anteriores, será esses. E quando vocês verem, quando vocês discípulos, e quando os virdes, olha só, igualmente quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, Jesus está deixando claro que os discípulos iam ver. Aí eu vou repetir, só os discípulos? Claro que não. A única coisa que o texto está dizendo é que eu ia ver, ou que você iria ver. Não. Está falando que as pessoas daquela época iam ver. É isso que o texto está dizendo aqui, sem forçar nada. Agora, vamos para um princípio, irmãos, básico da hermenêutica. Olha só, quando Jesus disse isso aqui, eu quero fazer uma pergunta. Tiago estava aqui? Pronto, acho que deu tempo de você responder, né? Respondeu, beleza. Então, o Tiago recebeu da parte de Jesus a seguinte palavra: igualmente quando virdes Pedro, Tiago e João e os 9, e quando vocês virdes Tiago, você também Tiago, olha só, todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas, ou seja, o Filho do Homem está próximo às portas. Então vamos ver, passou-se os anos, vamos arredondar as contas, vamos falar que Jesus falou isso aqui por volta de 30, no ano 30, vamos imaginar isso, só contas redondas, tá? Quando foi quase no ano 70, próximo do ano 70, próximo, 60 e lá vai alguma coisa, olha só o que Tiago fala, vamos lá, receba essa criptograça aí e fica triste não, você que é do sistema religioso, fica triste não, aceita o evangelho. Tiago, capítulo 5, olha só, Tiago, capítulo 5, o versículo 8 e o versículo 9. Eu até vou ler o versículo 7, para ficar melhor, o videozinho deixa eu ver ali, tá com 8 minutinhos e alguma coisa. Tiago 5, 7, 8 e 9, receba isso. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Observe que essas linguagens os discípulos usavam, Jesus usava, da natureza, das árvores, a mesma linguagem aqui. Aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia, né? Presta bem atenção. Agora, versículo 8. Sede vós também pacientes, né? Aqueles que estavam ouvindo Tiago. Tiago vira para quem ele destinou aquela carta e fala com eles. Sede vós também pacientes. Fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está muito longe. Está próxima. Está próxima. Por que está próxima? Ô Tiago, por que você falou que para os seus ouvintes, você escreveu para eles que estava próximo? Eu vou te responder, ao Tiago responder, porque eu estava presente lá no monte, lá em Mateus 24. E lá Jesus falou, o capítulo 24, principalmente o versículo 33, e eu tenho autoridade para falar isso. Aí o versículo 9, olha a bomba aqui, meu irmão. Olha o somebody love aqui para o povo do sistema. Versículo 9. Irmãos, não vos quieteis, melhor dizendo, não vos queixeis uns contra os outros,
para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Irmão, o versículo 7, 8 está dizendo que Jesus estava perto de vir. E no versículo 9 ele fala assim: ele já está à porta. Olha só, ele está próximo à porta. Deixa eu usar a mesma expressão. Não, eis que já está. Um pronome demonstrativo presente, que mostra aquilo que está perto. Olha só, ele que está à porta. Com que autoridade Tiago falou isso? Com a autoridade de Mateus capítulo 24, versículo 33. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas. Quando vocês verem isso, ele está próximo às portas. Tiago viu tudo isso, porque Tiago viu todos os sinais acontecendo, todos aqueles sinais anteriores, né? Os sinais que Jesus estava falando ali, aqueles que representavam a mesma coisa das árvores da época. Ele falou assim: o juiz não está perto. Ele não está perto das portas. Ele está, olha só, ele está à porta. Eis que o juiz está à porta. À porta. Obviamente que porta ou portas no plural, aqui é uma linguagem simbólica, né? Demonstrando que o juiz, tudo aquilo que o juiz iria executar já estava prestes para acontecer, perfeitamente com Mateus capítulo 16, né? Capítulo 16, para nós ver que realmente o juiz, Jesus, né? Ele viria para realizar tal coisa como juiz, nesse sentido, também como juiz, né? Nesse sentido que eu vou ler aqui, Mateus capítulo 16, você é conhecedor. E o versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e dará a cada um segundo as suas obras, ou seja, executando o juízo. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Tem alguma coisa de dificuldade nisso aqui? Jesus falou assim: eu vou vir e vou dar a cada um segundo as suas obras. E algum de vocês que estão ouvindo isso, que não é eu nem você que está me ouvindo, só você ler o versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, alguns dos discípulos iam ainda estar vivos. Mas por que não todos? Porque Mateus 24 disse perfeitamente, de uma maneira, olha só, irmãos, como é chique, quando você entende a graça. O versículo 9: então vos hão de entregar para ser atormentado, e matar-vos-ão. Mataram eles, meu irmão. Uma parte deles foram mortos. Será que é difícil de entender isso? Nós vamos ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, e deixa eu te falar uma coisa. No próximo vídeo, vou deixar para ser mais um pouco, talvez, eu não vou prometer não, talvez sábado ou talvez domingo, tá? Aí nós já vamos para o versículo principal, e nós vamos fazer o que é o versículo 34, né, que é o versículo chave, a criptograça do sistema religioso. Não aceita esse versículo, não gosta desse versículo. Nós vamos trazer todos os detalhes desse versículo, desmistificando aquilo que o sistema religioso coloca em cima dele, e assim nós vamos continuar crescendo em graça. Meus irmãos, aqui ó, meu abraço, fique na paz, fique na graça, e até o próximo vídeo. Fui!